Olá, alunos da disciplina de Direito Civil, tudo bom? Então, esse vídeo é para corrigir a prova Pitágoras e a prova Aristóteles, tá? Então, se você tiver feito essas provas, você vai acompanhar comigo a correção das questões, tá? Essas eram as provas mais parecidas, eram 4 modelos de provas com alternativas diferentes, né, em algumas delas. Outras parecidas, tá? E essas são as provas que estão mais conjuntamente interligadas, a prova Aristóteles e a prova Pitágoras, tá bom? A prova, vamos utilizar como base a prova Pitágoras e eu vou falando aonde está a questão na prova Aristóteles. E aí você vai localizar a questão na prova Aristóteles, tá bom? Lembrando que as alternativas de cada questão pode ser que ocorreu também uma mudança entre elas, tá? E aí você só tem que analisar essas alternativas também além da questão. Quem tá com a prova Aristóteles, tá bom? Mas eu vou tentar apontar, inclusive a resposta certa eu vou apontar em todas as provas, tá bom? Então vamos lá. Questão 1 da prova Pitágoras. A questão 1 da prova Pitágoras é uma questão do TRT da 4ª região, tá? De juiz substituto. É uma questão de 2012. Essa questão do TRT, na prova Pitágoras, ela está na questão 1 e na prova Aristóteles também está na questão 1, tá? Então, vai ficar mais fácil para a gente identificar só a alternativa, as alternativas que foram mudadas de lugar. Então, vamos lá. Ao arbitrar indenização decorrente de responsabilidade civil. Então, esse tipo de questão, quando os concursos apresentam elas, ela quer que você identifique aquela questão dentro da... Você leia todas as alternativas e identifique aquela que possivelmente não corresponde à questão de arbitramento de indenização, tá? Então, é cada vez mais comum em provas de concurso e nas mais diversas provas, a necessidade de analisar cada alternativa, tá? Ao invés de indicar alternativa correta, alternativa errada, não, você tem que analisar conforme o enunciado da questão e analisar cada questão para identificar a compreensão sua a respeito daquele assunto, tá? E esse é um tipo de alternativa que está caindo nos concursos aí, geralmente, ok? Então, dentro da letra A até a letra E, você teria que analisar aí qual a alternativa que não caberia dentro aí desse enunciado, tá? Ou melhor, que caberia dentro desse enunciado nesse caso, ok? Vamos lá. Letra A. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, na prestação de alimentos às pessoas que o morto os devia, a serem pagos até a morte dos alimentados. Não é até a morte dos alimentados, tá, gente? Então, cada caso é um caso e geralmente é até a maioridade civil dos alimentados, ok? Quando eu tenho uma situação aí de prestação de alimentos. Então, até onde esse, por exemplo, se fosse o genitor, né, que estava prestando alimentos aos filhos, né, que está numa situação de divórcio, até quando ele prestaria alimentos a esses filhos? Até os 18 anos, até eles completarem a maioridade civil, ou eles até concluírem o ensino superior, tem alguns entendimentos no judiciário também a respeito disso. Então, vai se verificar esse marco temporal, tá bom? Então, não é até a morte dos alimentados em caso de homicídio, ok? Letra B. No caso de lesão ou ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido a despesa do tratamento dos lucros cessantes até o fim da convalescença, excluídos os demais prejuízos que tenha sofrido. Não se exclui outros prejuízos. A pessoa vai indenizar, fazer uma indenização, o juiz vai fazer uma indenização completa no caso concreto, tá? Ele vai analisar todos os prejuízos que foram suportados pela vítima. Então, não exclui, tá? A indenização pelas despesas de tratamento e lucros cessantes não exclui outros prejuízos, tá? Por exemplo, dano moral, não exclui. Você pode cobrar também dano moral se tiver a possibilidade de cabimento do dano moral, tá? Eu percebi agora que eu tô sem
tô sem o áudio, né? Não sei se está sendo gravado o áudio direitinho, mas espero que sim. Vou dar continuidade aqui, tá? Vamos lá. Letra C. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou que lhe diminua a capacidade para o trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e dos lucros cessantes, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho que se inabilitou, a qual deverá necessariamente ser paga mensal e periodicamente. Não, gente, não é obrigatório que seja pago. Eu posso cobrar numa indenização que seja pago de uma vez só, tá? Então, não é necessariamente pago em prestações e etc, tá? Isso aí quem vai definir é o juiz, é a parte também, né? Que vai solicitar isso aí, ok? Pode exigir indenização completa, num montante só, ok? Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, o juiz poderá reduzir o valor da indenização? Sim, essa é a resposta certa. E como é que você responderia essa questão, gente? Com base no material que a gente já estudou, né? Então, assim, dentre todas as alternativas, dentro daquilo que a gente já estudou, a gente já viu a culpa concorrente como modalidade de culpa, né? Então, se a vítima, concorreu para o evento danoso, o juiz vai reduzir o valor da indenização, né? Para haver aí a adequação dessas culpas, né? Então, assim, se ela concorreu para poder pro dano, então o ofensor ele não é totalmente obrigado por ressarcir todos aqueles danos que estão sendo indicados, não, porque ele vai demonstrar, olha, eu produzi parte desse dano, mas não produzi o dano integral, né? Então, a resposta certa é essa aí. A letra E, que está dizendo assim, o grau da culpa jamais interfere no valor da indenização, tá errado. O grau de culpa interfere sim, nós estudamos isso em sala de aula também, tá? Excelente. Então, na prova Pitágoras, a questão 1, a resposta é a letra D. Na prova Aristóteles, a resposta é a letra E, ok? Letra E. Na prova Aristóteles. Questão 2. Questão 2, Lucinha realizou contrato de mútuo com a instituição financeira no valor de 5 mil para pagar 24 parcelas fixas de R$250. Mensais, com a primeira parcela a ser paga dia 12 de janeiro de 2014. Lucinha pagou as 7 primeiras parcelas do contrato pontualmente. Entretanto, por motivo alheio à sua vontade, perdeu o emprego após a falência da empresa onde trabalhava e não conseguiu mais pagar as referidas parcelas do contrato. E a instituição financeira vem realizando cobranças contínuas, algo que pode acontecer, né, gente? Então, vamos lá. Com base na situação acima delineada, marca a alternativa correta, ok? Correta. Então, vamos lá. A responsabilidade de Lucinha tem como base responsabilidade jurídica contratual? Até aí tá certo. Pois fundada em negócio jurídico gratuito? Errado. Gente, contrato de mútuo não é negócio jurídico gratuito, é negócio jurídico oneroso. Contrato de empréstimo é oneroso, ele vai incidir taxas, juros moratórios e etc, né? Contrato gratuito é comodato, né? Sempre que vocês... É uma questão de direito contratual aí, já passaram por isso, né? Contrato de mútuo, contrato de empréstimo nunca terá natureza gratuita, tá? Empréstimo, principalmente em instituição financeira, né, gente? Então, essa questão da letra A está errada, né? Letra B. A responsabilidade Lucinha tem por base a relação jurídica contratual? Até aí tá certo. Pois fundado um negócio jurídico livremente pactuado pelas partes? Contrato de mútuo com instituição financeira é contrato de adesão, não é contrato livremente pactuado pelas partes. Já começa o erro aí, né? Sendo que Lucinha irá responder com base na teoria da culpa e responsabilidade subjetiva. Gente, a teoria da culpa, mas não vai ser demonstrada a culpa, na realidade, tá? A culpa que é presumida, tá? Então, a responsabilidade se aproxima mais da responsabilidade objetiva do que da subjetiva. Inadimplemento contratual, a culpa é presumida, tá? Letra C. A responsabilidade de Lucinha tem por base a relação jurídica extracontratual? Tá errado também. Por quê, gente? Extracontratual é fora do contrato. Extracontratual, fora do contrato.
E a gente está dizendo que ela assinou um contrato de mútuo, né? Então já está errado aí. Vou nem ler o restante da questão. Letra D. A responsabilidade de Lucinha tem por base a relação jurídica extracontratual? Novamente, o eu, outra vez errado, né? Letra E. A responsabilidade de Lucinha tem por base a relação jurídica contratual? Certo. Possibilidade de negócio jurídico oneroso? Certo. Sendo que Lucinha terá que responder objetivamente, pois a culpa é presumida e fundada no inadimplemento. Culpa presumida e fundada no inadimplemento, tá? Basta demonstrar o inadimplemento. Eu já tenho a culpa caracterizada, não tenho necessidade de demonstrar outras culpas no decorrer do processo, tá? Letras E da resposta da questão 2 da prova Pitágoras é a alternativa correta. E essa questão 2, que se te falar onde é que ela estava na prova Aristóteles, né, na Lucinha, na prova Aristóteles, essa questão está na questão 3, tá? Questão 3, e a resposta também é a letra E, também é a letra E, tá bom? Questão 3 da prova Pitágoras, que é a questão da OAB, questão aberta da prova, que está na questão 7 da prova Aristóteles, tá? Questão 7 da prova Aristóteles é a questão 3, perdão, da prova Pitágoras, tá? Então, vamos lá. Essa questão, gente, tratava, né? Eu já vou adiantar aqui. Muita gente, se eu for considerar realmente a resposta que eu queria, errou essa questão. Então, assim, eu posso contar nos dedos de uma mão quantos alunos realmente acertaram, porque acertaram com a resposta realmente correta, tá? E primeiro, essa questão trata de algumas situações específicas. Obrigação de não fazer, então eu tenho a obrigação de não fazer uma coisa e o cara foi lá e fez. Tá? Segundo, pouco importa na responsabilidade civil se eu tenho dolo, se eu tenho culpa estrito sensu, que é negligência, imprudência e imperícia. O cara vai responder, claro, de acordo com a medida da sua culpa, será arbitrada uma indenização, mas ele vai responder, tá? Terceiro, a questão trabalhava com as questões que envolviam inadimplemento relativo e absoluto. O seu conhecimento sobre essa questão que estava na apostila de responsabilidade contratual. Essa questão, em razão de ser uma obrigação de não fazer, ela trata de um inadimplemento absoluto. Então, não é possível caracterização de mora. O que é mora? É atraso. E quando eu tenho um inadimplemento absoluto de uma relação contratual, eu não tenho mais como cumprir essa obrigação. Então, a única coisa que era cabível aqui era indenização, perdas e danos. Não há como acumular essa obrigação com o cumprimento da obrigação, porque a obrigação de não fazer descumprida não tem como voltar atrás e fazer de novo e voltar ao status quo anterior. Ele tinha uma obrigação de não entregar a fórmula do perfume, de não revelar a forma do perfume em nenhuma hipótese. Então, ele violou uma cláusula contratual. E essa violação de uma obrigação de não fazer não tem como voltar atrás, porque o perfume, inclusive, já foi produzido pela concorrente, né? Então, é um tipo de segredo, era um segredo industrial, que a gente chama. Então, nesse caso, era necessário que você tivesse bastante atenção nesse enunciado dessa questão, tá? E o que é que eu percebi? A maioria dos alunos não sabe o que é mora. E mora é um tema, gente, lá de direito civil obrigações, direito civil contratos, tá? Que a gente só relembra na disciplina de responsabilidade civil. E eu relembrei, eu falei o que é mora, né? Na apostila de responsabilidade contratual de vocês está lá. Faltou estudar um pouquinho mais, né? Só que quando eu vi que as notas iam ficar muito baixas, eu decidi
mesmo para aqueles alunos que colocaram sim para a alternativa A dessa questão aí, que existia mora, eu resolvi considerar que existia, né, mesmo não existindo, e ver a justificativa que esse aluno apresentou. Se ele trazia uma justificativa mais ou menos coerente e tal, e considerei. Mesmo que não considerei a pontuação completa dessa da alternativa A e da alternativa B, que era 0,25 para cada uma, eu tentei considerar, né, para quem conseguiu ir pelo menos no caminho, tá bom? Então, eu não vou ler a alternativa, o enunciado todo, porque é exatamente isso, cara. Tinha uma obrigação, ele trabalhava numa empresa de uma perfumaria, tinha uma obrigação de não fazer. Ele revelou essa fórmula para a namorada, que era empregada de uma empresa concorrente. Aí tem aluno que colocou, mas ele foi um descuido. Problema dele, né? Um descuido é uma responsabilidade baseada na culpa stricto sensu. Ele não tinha vontade deliberada de praticar o ato, mas ele praticou e ele tem que responder por isso. Ele violou a cláusula, não importa como essa cláusula foi violada. Se foi porque ele quis ou por um descuido dele, mas a cláusula foi violada e ele tem que responder por isso, tá? Com base na culpa stricto sensu, claro, sem dúvida nenhuma, né? Não com base no dolo. O que vai ser analisado pelo juiz no arbitramento da indenização na fase final. Mas não implica que ele não terá responsabilidade, ele terá responsabilidade, tá? Então, dito isso, a alternativa A perguntava se ele estava em mora. O correto mesmo para responder essa questão é que não estava em mora, tá? Não estava em mora. Por que não estava em mora? Porque era uma obrigação de não fazer e mora é atraso. Não existe atraso na obrigação de não fazer como essa, de não revelar uma fórmula, né, um segredo industrial. Na situação aqui, há um inadimplemento absoluto, tá? Um inadimplemento absoluto dessa cláusula contratual. Então, não há como voltar atrás, tá? Então, essa resposta que eu queria que vocês colocassem, mais ou menos nesses termos, tá? Na letra B, a pergunta é a seguinte: nesse caso, pode o credor demandar judicialmente o cumprimento da obrigação cumulada com pedido de perdas e danos? Não. A resposta aqui é não, não pode, tá? Por quê? Porque não tem como mais cumprir uma obrigação de não fazer. Essa obrigação já está descumprida e não tem como voltar atrás, não tem como impedir o concorrente que já colocou o perfume no mercado. Né? A obrigação era de não revelar, ele revelou. Como é que volta atrás uma obrigação como essa? Como é que cumpre uma obrigação como essa? Não tem como mais cumprir. Então, a única alternativa é o pedido de perdas e danos. Então, por que a questão, o enunciado está errado? Porque a empresa não pode demandar judicialmente uma ação com esses dois pedidos: cumprimento de obrigação e perdas e danos. Ela só pode pedir à empresa prejudicada perdas e danos, porque o pedido inicial aqui, o cumprimento da obrigação, é impossível. Já foi descumprido. É impossível, né? Então, ela só pode pedir a indenização agora, tá? Era isso que vocês tinham que dizer pra gente, pra mim. Não precisava de código para isso, era só analisar a questão e responder, né? É uma questão também que demandava conhecimento doutrinário que estava na apostila de responsabilidade contratual, tá? É isso. Quem foi mais ou menos na linha eu dei né, do que eu achava que dava para considerar, eu considerei. Mesmo quem não me trouxe a resposta que eu queria nessa questão, né? É isso. Questão 3 da prova Pitágoras e questão 7 da prova Aristóteles, ok? Então, vamos para a questão 4 da prova Pitágoras, que é a questão 2 da prova Aristóteles, tá? Essa questão, as alternativas não estão mudadas, não estão fora do lugar. Elas estão seguindo a ordem certinha, então a gente vai acompanhar no verdadeiro ou falso aqui, tá? Então, vamos lá. Questão 4. Julgue as alternativas abaixo atribuindo verdadeiro para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa.
Letra A. Não é a obrigação contratual que movimenta a responsabilidade, pois ao surgimento de uma nova obrigação, a obrigação de reparação pelo prejuízo da inexecução da obrigação assumida. Certinho, verdadeiro. Isso aqui é um trecho da apostila de responsabilidade contratual. E eu trouxe isso várias vezes também no quadro, fazendo, né, uns esqueminhas e tal, explicando. Então, não é a obrigação contratual que movimenta a responsabilidade. É a obrigação contratual descumprida gera uma nova obrigação, que é a obrigação de reparar, né, de reparação desses danos, desses prejuízos, tá? Letra B. Então, a letra A é verdadeira, tá? Letra B. O caso fortuito e força maior sempre terão efeito extintivo do liame obrigacional? Falso. Nem sempre, né? Dei o exemplo do cavalo. Tem um exemplo do cavalo que eu dei oralmente. Dei na apostila. E tem tantos outros, e tem outros exemplos também na apostila que tratam disso, tá? Então, nem sempre o caso fortuito e força maior vão gerar a extinção do dever, né, de uma obrigação, ou do dever de cumprimento da reparação e tudo mais, tá? Então, a questão está falsa. Letra C. Pelo sistema objetivo de responsabilidade, embasado na ideia do risco da atividade, o agente responde independentemente da existência de culpa, inclusive se houve o rompimento do nexo de causalidade entre ação e dano. Gente, se houve o rompimento de nexo de causalidade, não tem reparação de dano. Na responsabilidade objetiva, a única coisa que a gente exclui dos requisitos é a culpa. Os outros requisitos todos têm que ser demonstrados, todos têm que estar delineados, tá? Então, eu tenho que demonstrar dano, tenho que demonstrar o nexo, tenho que demonstrar a conduta, né, entre esse dano do agente, né, a conduta do causador do dano, né, e o dano. Então, esse elo, esse liame, o nexo de causalidade, ele tem que existir, tá? Então, se houve um rompimento, rompe o dever de indenizar, né? Então, a questão está falsa, tá? Letra C é falsa. Letra D. São pressupostos da responsabilidade civil subjetiva contratual. Subjetiva contratual. Já tá errado aí. A ação ou omissão do sujeito consubstanciado na violação de dever jurídico constante de preceito geral de direito. Não. Se a gente tá falando de responsabilidade contratual, a gente não tá falando de violação de dever jurídico de preceito geral de direito do ordenamento. A gente está falando de violação de contrato. Porque preceito jurídico, de preceito geral do ordenamento é lei, gente. Preceito jurídico geral é lei em sentido abstrato, tá? Quando a gente fala de responsabilidade contratual, a gente está falando de contrato. É a lei que é feita entre as partes, entre eu e você, né? Não tem a ver com a legislação geral, ok? Tá errado. O dano à vítima ao seu patrimônio, o nexo de causalidade entre o agente e o dano verificado. Então, essa questão está falsa. Não tem nada a ver com o preceito geral de direito, a responsabilidade contratual, tá? Letra E. No início do direito romano, não havia distinção entre responsabilidade civil e penal. Os delitos eram divididos em dano, injúria e quase delito. Certo, eram essas 3 subdivisões. Quem esteve nas minhas 2 primeiras aulas vai lembrar disso, né? Dano, injúria e quase delito também estavam nos slides, né? Quem teve a curiosidade de ler lá, viu essa repartição aí, né, no início do direito romano. A ausência dessa divisão entre responsabilidade civil e responsabilidade penal era tudo meio que misturado, né? Excelente. Então, a alternativa 4 da questão Pitágoras ficaria verdadeiro, falso, falso, falso e verdadeiro. A mesma coisa para a questão 2 da prova Aristóteles. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e... ela mudou um pouquinho, viu, gente? Vamos lá. Eu disse que não mudava as alternativas, mas mudou sim, agora que eu tô percebendo. Então, na prova Aristóteles, eu mudei as alternativas de lugar. Sim, não foram todas, mas eu mudei algumas. Então, a letra A é verdadeiro, a letra B é falso, a letra C é falso, a letra D é verdadeira
E a letra E é falsa, tá? Prova Aristóteles. Prova Aristóteles, tá? VFF, VF. E na prova Pitágoras, VFF, FV, tá? Beleza, então vamos agora para a questão 5 da prova Pitágoras, tá? Então vamos lá. Questão 5 da prova Pitágoras é a mesma questão 5 da prova Aristóteles, tá? Mesma prova, mesma questão 5. Então vamos lá. Enunciados. Deixa eu ver só se os enunciados mudaram aqui de lugar. Não. Então essa questão é aquela do enunciado. Todos os enunciados estão errados, né? Todos, e você tinha que me indicar qual era a resposta correta, né? Indicar qual era o erro primeiro e dizer qual era a resposta correta para essa questão, tá? O que era correto falar dessa questão na realidade? Então vamos lá. A alternativa A está dizendo assim: é baseada na teoria da culpa a responsabilidade do agente que exerce atividade que implique por sua natureza risco para os direitos de outro. Gente, quando a gente está falando de responsabilidade por atividade de risco, é baseado na teoria da culpa? Não, é baseado na teoria do risco, né? Nós já estudamos isso aqui. Então, qual é o erro? Indicar a teoria da culpa, quando na realidade é teoria do risco. Ok? Letra B. A ordem de reparação do dano contratual, primeiro indenizar o prejuízo obtido e segundo tentar o cumprimento da obrigação pela execução direta. Tá certo isso? Não tá, né, gente? Essa questão tá de graça. Porque toda vez que a gente fala de um cumprimento de um contrato, o que a gente quer? Quando a gente faz um contrato, a gente quer que aquele contrato seja cumprido, e não a indenização por descumprimento, né? Então, a primeira coisa, por exemplo, quando eu quero comprar um imóvel, eu compro um apartamento, né, na Plantas, e eu vou lá na construtora e compro esse apartamento. Olha, eu quero assinar um contrato porque eu quero um apartamento assim, 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 assinei o contrato. Eu quero uma indenização pela não entrega desse apartamento? Não, eu quero o cumprimento da obrigação. O que é? O apartamento. Então, a lógica do contrato é o cumprimento do contrato, não é indenização por descumprimento. Então, era só mudar aí, né, a alternativa, a ordem de reparação tá errado, porque primeiro tem que tentar o cumprimento da obrigação pela execução direta dessa obrigação, ou seja, tentar obter o objeto do contrato, tá? E só na impossibilidade de obter esse objeto integral ou parcialmente é que eu vou pedir a indenização, sabe? Seja indenização completa, seja indenização parcial, mas só na impossibilidade de cumprir o objeto, tá? Então, a ordem aí está errada. Então, a primeira seria a segunda e a segunda seria a primeira, ok? Letra C. A fixação judicial do valor da indenização a título de danos morais está vinculada ao prejuízo experimentado e demonstrado pela vítima. Certo, tem que demonstrar, dano moral também, qual é o meu prejuízo, né? Para a sua adequada fixação, consideram-se o poder econômico do réu e o caráter educativo da sanção, não havendo limites para a imposição do valor indenizatório de grande monta. Epa, a própria enunciado já está dizendo, né, gente, que tem um limite no poder econômico do réu, né? E qual é e porque na realidade existe um limite, né, para a indenização, e qual é o que eu esperava que vocês colocassem aqui, que é uma coisa que eu também bati o pé nas nossas aulas, tá? O princípio da dignidade da pessoa humana. Então, assim, eu sempre, o juiz sempre, na hora que ele vai arbitrar o valor de uma indenização, ele vai olhar todo o contexto, né, dos requisitos objetivos e subjetivos, que são apontados para fins de análise de valores, né, de serem arbitrados, mas principalmente ele vai analisar o princípio da dignidade da pessoa humana, porque eu não posso tirar tudo de alguém para oferecer a outrem, tá? O direito, a indenização não pode implicar em um enriquecimento sem causa, ela não pode implicar em perca da dignidade da outra pessoa, né? Então, a indenização ela tem que ter valores equitativos, ok? Então, a parte final está errado, tá? Quem foi mais ou menos na linha do que eu imaginei que poderia dar a resposta completa, eu dei, tá?
mas tinha que indicar o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Esse como limite de natureza indenizatória. Então, o principal limite de natureza indenizatória é a observação da dignidade da pessoa humana, ok? Letra D. A concorrência culposa da vítima para o evento danoso não altera o montante da indenização devida, pois o direito civil não há compensação de culpas. Tá errado, né? Por quê? Tem dois erros nessa questão. Primeiro, a concorrência culposa é culpa concorrente da vítima, ou seja, a vítima sofreu um dano, mas ela também concorreu para esse dano, tá? Então, o juiz, ele vai olhar os graus de culpa de cada parte. Então, se a vítima que entrou com a juízo a ação está dizendo que ela teve o prejuízo X, mas o autor do dano também disse, olha, eu até pratiquei esse ato, mas a vítima também praticou isso. Né? E comprovar que a vítima também praticou, né? Por exemplo, num acidente de trânsito, tá? Uma pessoa avançou o sinal vermelho, né? E atingiu um outro veículo. Mas esse condutor desse veículo aí que foi atingido, ele estava sem habilitação. Ele não tinha habilitação para dirigir. Então, eu tenho uma concorrência culposa, sim. Primeiro, um não tinha habilitação para dirigir e o outro avançou o sinal vermelho. Então, a gente vai analisar o grau de culpa de cada um aí nesse evento, tá? E analisar, de acordo com o contexto dos fatos, diminuir, né, o valor da indenização. E aí o juiz vai analisar esse grau de culpa aí, tá? Então, existe sim uma compensação de culpas no direito civil também. Então, existem dois erros nessa alternativa. Quando fala de não alterar o montante da indenização e na parte final, quando diz que o direito civil brasileiro não existe compensação de culpas. E existe, tá? Nós já estudamos isso. Os graus de culpa, inclusive se for culpa exclusiva da vítima, exclui a indenização. Né? Exclui completamente, nós vamos ver daqui a pouquinho uma questão sobre essa, tá? Então, a letra D é isso, tá? Ótimo. Questão 6 da prova Pitágoras agora, tá? Que essa questão 6, novamente, é um tipo de questão que você tem que analisar as alternativas, mais ou menos como aquela primeira questão lá do juiz, né, do TRT, da 4ª região, 14ª região, que foi a primeira da 4ª região, foi a primeira questão que nós analisamos. Você tem que analisar o contexto do enunciado, com o contexto das alternativas, né? E identificar aquela que não se adequa ao enunciado aí, ok? Excelente. Então, vamos lá. Questão 6 está na questão 6 da prova Pitágoras e é também a questão 6 da prova Aristóteles, tá? As duas questões 6. Então, vamos lá. Sobre a culpa lato sensu na responsabilidade extracontratual. Então, sobre essa culpa, o que a gente vai analisar aí agora? Que se encaixa sobre a questão da culpa lato sensu, tá? Então, vamos lá. A questão envolve sempre o dolo, é a caracterização do dolo, tá? Vamos lá. O dolo acidental ou incidens é aquele que a vítima não realizaria o negócio se soubesse da sua ocorrência? Certo, tá? Primeira alternativa da prova Pitágoras, tá? É a alternativa correta para essa questão de ser analisada. Por quê? Porque ela não corresponde às demais. Ela não corresponde ao acerto das demais questões. Tá? Ela não corresponde ao enunciado. Por quê? O dolo acidental ou dolos incidens, ela não leva à não realização do negócio. Né? Na realidade, a vítima ela realiza o negócio, mas uma condição mais vantajosa ou menos onerosa. Tá? Então, ela não leva o dolo acidental ou incidens, ele não leva à anulação do contrato. Ok? Há a manutenção do contrato, mas uma situação mais vantajosa para a vítima daquela relação contratual, ok? Letra B. O dolo essencial ou principal é o dolo determinante, causa eficiente do ato, capaz de gerar anulabilidade do negócio jurídico, o dever de indenizar, certo? Dolo essencial, lembrando, é aquele que a vítima, se soubesse, jamais realizaria o negócio. Então, é aquele que impede o contrato de continuar. Então, tá certinho esse enunciado, tá? Corresponde ao que tá lá
sobre a culpa latense, tá? O dolus bonus é aquele que possui um fim lícito, elogiável, né? Um fim lícito e nobre, sendo exemplo da sua ocorrência quando alguém adilosamente frustra um assassinato. Certinho, é um dolo bom. É aquela utilização de um dolo, de um mecanismo de enganar o outro, mas com uma finalidade boa, né? Que para o direito jamais serviria de motivo para poder pedir uma indenização, né? Por exemplo, se alguém frustra um assassinato entregando um revólver sem nenhuma munição para o outro, né? Se a pessoa consegue tirar a munição do revólver antes de entregar, entendeu? Letra D. O dolus malus é aquele que emprega manobras destinadas a prejudicar alguém, sendo considerado um dolo grave. Certinho, também tá certíssimo. Dolus malus é aquele que prejudica alguém, é um dolo mau, um dolo ruim. E é esse o dolo que interessa para fins de reparação de danos, tá? Então, entre todas as alternativas da questão 6, a única alternativa que não corresponde ao enunciado é a alternativa A da questão 6 da prova Pitágoras, que na prova Aristóteles, Aristóteles está na alternativa C, tá? Então, na prova Aristóteles, a alternativa C, questão que não corresponde ao enunciado, e na prova Pitágoras, a alternativa A, tá? Última questão, então, chegamos à questão 7 da prova Pitágoras, que está, deixa eu ver aonde está essa questão na prova Aristóteles. É a questão do Juvenal, questão 4 da prova Aristóteles, tá? Vamos olhar a questão 4, quem tá com a prova Aristóteles aí. Questão 7 da prova Pitágoras. Então, vamos lá. Eu tenho que sempre ficar olhando, gente, qual é a prova, porque senão eu me embanando todo. Juvenal, após beber algumas doses de uísque em uma festa com amigos, saiu sem rumo certo e, após muito andar, decidiu deitar e dormir. Entretanto, Juvenal não escolheu bem o local de descanso, tá? E acabou deitando em uma linha férrea. Uma linha férrea, gente, é onde passam os trens, né? De carga, trens de passageiro, né? Aproximadamente 1 hora depois que o Juvenal estava adormecido, pra você ver, dormindo lá já tinha 1 hora já. Um trem de carga se aproximou e Juvenal não conseguiu sair a tempo. Faleceu no local, né? A família, inconformada, ajuizou ação de indenização por danos morais contra a empresa que administra a linha férrea, solicitando o arbitramento do valor de R$500 mil pela reparação. Gente, antes da gente entrar nas alternativas, esse enunciado dessa questão é o enunciado de um julgado, de uma situação que chegou no STJ, tá? Inclusive, o acórdão desse julgado está no meu blog jurídico. Quem tiver curiosidade pode acessar, acessa o blog, vai na abazinha de temas, né? Clica lá em responsabilidade civil. E aí vai surgir vários julgados, né? Um dos julgados é esse, né? Eu não me recordo bem o ano, 2015, 2016, 2017, não me lembro. Mas é mais ou menos por aí. E esse julgado, né? Essa questão tem como base um julgamento do STJ, tá? E nem precisava conhecer o julgado do STJ, né? Basta a gente compreender o seguinte: o cara tava bêbado, né? Saiu uma festa com os amigos, bebeu e antes de ir pra casa resolveu deitar numa linha férrea onde passa um trem, né? Um trem, sei lá, não é metrô, um trem, a linha férrea é um trem, né? E aí dormiu lá. Ficou dormindo, aí veio o trem e passou por cima do cara, infelizmente, né? E aí a gente vai analisar o seguinte: a família pode entrar com uma indenização contra a empresa que administra a linha férrea? Porque o cara, por livre vontade, foi lá e deitou na linha férrea? Não é? Então é mais ou menos isso, tá? O foco é isso na questão.
E aí, como é que o STJ decidiu essa questão, tá? É o que a gente vai buscar na resposta aí, mas que com certeza a maioria compreendeu bem a questão, tá? E marcou corretamente, que não haveria direito à indenização, realmente não há, porque é uma situação, gente, quando a gente analisa as culpas, né, as espécies de culpa, culpa concorrente, né, e inclusive as situações de excludente responsabilidade, nós estamos diante de uma culpa exclusiva da vítima, nesse caso. Então a linha ferro não teve culpa nenhuma, o cara foi lá, deitou para descansar, né? Qual é a culpa da empresa nesse caso? Né? Não tem culpa da empresa nesse caso. Não tem nada, nenhum ato da empresa que comprove que efetivamente houve um descaso aqui, tá? E foi isso que entendeu o STJ, tá? E vamos lá, então. De acordo com o caso hipotético acima delineado, julgue a alternativa correta. A família de Juvenal terá direito à indenização por dano moral? Entretanto, a indenização levará em consideração a culpa concorrente da vítima por evento danoso? Primeiro, não tem culpa concorrente. É culpa exclusiva, né? A culpa exclusiva do Juvenal. Se tem culpa exclusiva, rompe o dever de indenizar. A empresa não teve culpa nenhuma aqui. Né? Então, culpa exclusiva da vítima é causa de excludente de responsabilidade, ok? Então, não tem direito à indenização a família de Juvenal. Letra B. A família de Juvenal poderá pleitear a indenização por dano estético? Também não. Agressão ao corpo da vítima? Não teve agressão ao corpo da vítima, né? A vítima morreu porque o trem passou e ela estava deitada na linha férrea como se descansando, né? Simples assim. A família de Juvenal poderá pleitear a indenização sob o fundamento de dano direto, tendo em vista que a morte de Juvenal atingiu diretamente o sofrimento de toda a família? Também não existe dano direto nessa situação. Primeiro, não pode pedir indenização. Segundo, não houve dano direto da família, porque o dano direto foi sofrido por quem? Pelo Juvenal. Ok? Dano direto, quem sofre é a própria pessoa. Né? No máximo aqui, se a gente fosse considerar, tivesse uma culpa da empresa, o que não é o caso, né? Não tem nenhum ato da empresa, nesse caso aqui, para que a família pleiteie a indenização de forma indireta, né? Por dano indireto, tá? Não dano direto, né? Mas é isso, né? Inicialmente. Então, a letra C também está errada. Letra D. A família de Juvenal não poderá pleitear a indenização por dano moral. Certo. Tendo em vista que ocorre nessa situação a hipótese de exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Então, ocorre nessa situação exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Foi ela que se colocou em risco. Foi ela que deitou numa linha férrea. Quem em sã consciência deita numa linha férrea para morrer com um trem passando, um trem de carga, um trem de passageiro. Tá? Então, letra D seria a resposta certa para essa questão. A letra E já está errada porque a família fala em culpa exclusiva da empresa, né? Não tem culpa exclusiva da empresa aqui, tá? Então, a resposta correta para essa questão 7 é a letra D, na prova Pitágoras, e na questão 4 da prova vamos lá, prova Aristóteles, é a questão A, é a letra A da prova Aristóteles, tá bom? É isso, a gente chega ao fim da correção e a minha dica para vocês é: estudem, gente. As notas não foram tão boas quanto eu esperava, tá? Tiveram notas muito boas e notas muito ruins. Então, vocês precisam se dedicar mais aos estudos. Não dá para brincar mais. E precisam relembrar os conceitos chaves do direito civil, dos outros direitos, das disciplinas de direito civil que vocês tiveram no passado. Vocês estão no 7º período, já indo para o exame de ordem. Tem questões básicas que vocês ainda não sabem. Não lembram, como contrato, o que é mútuo, o que é mora, né? Que é coisa lá do início do curso, vocês precisam lembrar. Porque o que você usa no início do curso, você vai usar o curso inteiro e vai usar na sua vida profissional. Se você não souber o que é um contrato de empréstimo oneroso é um mútuo, se você não souber que mora é atraso, tá complicado, né? Então, assim, estudem, revisem,
voltem atrás, usem o tempo de vocês para revisar a matéria, porque hoje em dia não dá mais para ficar parado, né? Tem que revisar e tem que estudar sempre, 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 tá bom? Até a próxima.